Esses caminhos são testemunhas da história da cidade de Januária. Nessas terras viviam indígenas, depois foram ocupadas por bandeirantes, padres jesuítas. No processo de colonização, abriram estradas, construíram fazendas e ergueram capelas, como a Igreja Nossa Senhora do Rosário, datada no ano de 1688, sendo a segunda mais antiga do estado de Minas Gerais, localizada no distrito de Brejo do Amparo, na comunidade quilombola de Ilha. Foi elevada com a mão de obra escrava, e além de ser dedicada a Nossa Senhora do Rosário, a comunidade também celebra tradicionalmente São Benedito, que são considerados como devoções negras no Brasil, e tinham muitos escravos como devotos. A gente tem que olhar para aquilo, olhar para a igreja e olhar para seu entorno, né? Você tem que olhar para seu entorno e ver como é que nós nos constituímos, né? Por que a gente é assim? A gente é assim é resultado de outras culturas e nós temos uma raiz. É um lugar você vê que é terra preta, terra de engenho, né? De fornalha. É uma raiz formada pelo bandeirante, né? Com o intuito de desbravar os sertões, né? Nunca fala ocupar o sertão. E trouxe junto com ele os braços negros, né? E antes dos braços negros, mais um tipo de ralé, né? Que vinha mesmo para trabalhar, acompanhando, era o pessoal que era caçador, né? Na verdade, eram caçadores. Tinha os indígenas, né? E veio também os negros. Ixi, teve uma época, na época da fome, aqui veio muitos baianos, e lá era muita fome, né? Chegava aqui, nos engenhos, eles chupavam o bagaço das canas, né? Porque não tinha outra coisa para comer. E essas estradas despertam as lembranças de quem passou por elas para participar do tradicional festejo de Nossa Senhora do Rosário. Eu saía da igreja, do brejo, e acompanhava a banda tocando, banda de música, né, que chamava na época, que vinha, era daqui de Januário e ia tocar lá os 3 dias, era festa mais festa. Então, me lembro tanto assim, a gente entrando ali no beco do riacho, ria, aquela animação, foguete. Eu conheci a Igreja do Rosário desde criança, né, lógico. Conheci tocando missa lá, os festejos de Nossa Senhora do Rosário, quando só existia esse coral aqui do Brejo, na época. Então, os festeiros sempre nos convidavam para tocar missa, e eu era bem novo, né? Eu deveria ter uns 14 para 15 anos, já tocava já violão. E a gente ia cantar missa lá. A lembrança que eu tenho da igreja é desde pequena, desde muito pequena. Nós sempre participamos aqui da comunidade do Brejo e da igreja em todos os festejos que aconteciam em honra a Nossa Senhora do Rosário. Eu lembro que eu, muito pequena, alguns desses festejos eles aconteciam em cima de uma caçamba de caminhão. E acontecia lá a coroação, a celebração, como se fosse um altar, né? Era feito assim ao ar livre, lá embaixo do pé de manga, e porque a igreja não comportava, né? Não poderia receber os fiéis lá. Mas eram festejos que sempre levavam muitas pessoas.
todas as pessoas aqui da região, sempre que sabiam, que tinham conhecimento de que haveria esse festejo lá, eles iam. Eu ia vender, como menino, eu vendia pirulito com uma senhora que morava aqui. Naquele tempo, muita gente. Ela chamava Dona Dália. Era do Montavão daqui, né? E ela era muito conhecida do Padre Ramiro, porque o Padre Ramiro também é do Montavão, né? E ela ia para essa festa lá, que a festa lá era 3 dias no Brejo, né? Era Divino, Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. Eram os 3 dias. E ela, essa senhora ia, ela era uma senhora já de uns 50 anos, mais ou menos. E ela fazia uns pirulitos e eu, como menino, no interesse de ganhar o trocado, eu ia vender lá no Rosário, né? Às vezes levava uma tábua de pirulito com 6, 7 anos, no instante acabava, voltava, vinha pegar outra. Né? Aquela festa de Nossa Senhora do Rosário, menina, nesse tempo era gente. Essa estrada aqui, ó, parecia procissão. Vinha gente de lá do pé da serra, vinha gente do Brejo, vinha gente de Januária, Bom Jardim, todo mundo vinha, era muita gente. Sabe o que mais preocupava a gente? Era a travessia, porque tinha o riacho, e o riacho era cheio, era fundo, e a gente tinha que atravessar. E a travessia não era uma ponte, era um pau roliço que chamava Pinguela. E então a gente, quando chegava perto, a gente ficava tremendo que terminava. Quando passava, ia todo um seguro no outro, formava aquele cordão, né? Que gente que aí nem conhecia, fazia parte daquela travessia. A igreja foi tombada no ano de 1989 pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais. Mas com o tempo, imagens foram roubadas, as celebrações diminuíram, os festejos já não atraíam gente de toda a região e a igreja ficou ainda mais isolada. Nesse período, a família de Dona Conceição foi essencial. Ela é filha de Dona Lizarda e seu Benedito, que eram zeladores, sob a orientação do Padre Ramiro. Quem foi que passou essa chave para a senhora? Foi o Padre Ramiro. O Padre Ramiro? Foi. Mostra a chave para ele, por favor. Ok, aí tá bom. Ok, essa chave foi passada pelo Padre Ramiro. Foi. Qual é a recomendação que ele fez para a senhora? Como é que foi? É para ter cuidado, né? Cuidado com a chave, cuidado com a igreja. Dona Conceição continuou o legado dos pais, guardando as imagens e zelando pelas memórias da igreja. Essa imagem é de pedra sabão. O senhor guarda ela muito bem guardada. Roubaram a imagem de Nossa Senhora do Rosário, que era um pouquinho menor do que essa daqui. Abriram o nicho e roubaram. E colocaram essa. E porque Nossa Senhora do Rosário, ela tem a outra mão, uma com Jesus, né? E a outra mão é assim. A outra era desse jeito, com a mão com o rosário, né? E essa não, é com a mão aqui. Mãe, quando chegou lá, olhou e falou assim, essa não, já roubaram. Aí, essa aqui foi um moço aqui dos Holanda, né? Que deu para a igreja. Essa aqui, 59. Essa que ficou no lugar da outra, a outra era muito antiga. Aí puseram essa. O Benedito, lá no sertão quietinho, ele não submeteu exatamente. Ele tratou de agregar aquela comunidade negra. E ali, na Nossa Senhora do Rosário, que é Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, ele tratou de conservar, de preservar essa coisa linda que é a história, que é a Igreja do Rosário e o seu entorno. As coisas da igreja, né? A senhora guarda mais coisa aí. Toalhas. Toalhas, tem tudo aí. E eu nem olhei, uma moça lá pediu para
Estou lá na igreja, eu nem olhei ainda. Uma hora eu vou abrir aí, porque estou fazendo as coisas tudo devagar. É como, né? Um patinho. Depois eu tenho que deitar para descansar. Aí ficou tudo aí. Aí quando eles querem, eles pedem aqui. É. Essa eu não estou dando ela mais não, porque ela está solta lá no pé, está tudo arrebentado. E eu andei ajeitando umas coisas aqui, mas eu não sou, né? Não sei fazer direitinho. E eu nem atrevi a fazer mais. Outras famílias januarenses também colaboraram. E destaca-se o papel de Adelmo Batista Magalhães, que durante décadas lutou pela restauração da igreja. Sou filha de Adelmo Batista Magalhães. Muito orgulho mesmo, daquele baixinho. O Brejo, ele, apesar de ser um distrito muito importante de Januária, ele e ser berço de toda a cultura, de todas as manifestações, né, de praticamente todas as manifestações culturais da cidade, não era visto pelos políticos como hoje se enxerga melhor. Então, quando eu falo que era uma luta, ele como político, né, ele fazia essa frente, mas era uma luta na realidade de toda a comunidade, né, do pessoal lá do Morro Alto, Barro Vermelho, aqui do Pé da Serra, de todas essas comunidades. Era uma luta de todo um povo para ver reerguida aquela igreja. E quando eu coloco o nome dele, é ele como um líder político, né? Então ele queria que a comunidade dele tivesse essa visibilidade, que as pessoas entendessem a importância que tinha aquela igreja. Porque até então e até hoje, né, o caminho até se chegar à igreja é um caminho dificultoso, né? Um caminho difícil. As pessoas para terem acesso lá. Então, os governantes, eles não davam a devida importância, porque era um lugar isolado, né? Não tinha... Então ele foi colocando esse endereço histórico, né? Foi dando essa importância. Uma importância que já tinha para a comunidade, mas que para os olhos de fora ela não tinha essa importância. Então essa luta dele foi não só pela restauração, mas por esse olhar aí, esse olhar da importância cultural da igreja. Mas a restauração não foi uma conquista rápida, e a estrutura da igreja ficava ainda mais comprometida. A igreja fazia esses festejos para arrecadar algum fundo, né, para poder fazer um trabalho de reforma, de restauro da igreja, mas nunca tinha sido feito, né, esse trabalho de reforma da igreja, de restauro da igreja também. E assim ela foi deteriorando com o tempo. Ela estava esquecida. Ela estava totalmente esquecida, porque quase que ia para o chão, né? Se não fosse as pessoas que movimentassem, que fez pedido para outras pessoas que podiam, né, suspender, ela tinha ido para o chão. Mas nesse pedido, e acho que Nossa Senhora do Rosário e o Padre Ramiro não deixou. Que ela ia para não era para ter igreja ali mais de jeito nenhum. Era para chegar lá e achar só um chão. As pessoas iam lá destruir também, muitos vândalos passou a escrever nas paredes, né? E fazer inscrições de nomes, assim, pronto, e foi acabando a igreja do Rosário. Quando o bispo Dom José Moreira assumiu a diocese de Januária, a luta pelo restauro ganhou mais força. Dom José já estava aqui em Januária e Dom José abraçou a causa, né? E isso foi muito importante. Ao chegar em Januária,
Quando eu comecei a trabalhar o povo, a população, fui convocado, né? Fui convidado por um grupo, direção pelo senhor Adelmo Magalhães, a conhecer a Igreja do Rosário, que eu não conhecia. E aí fui lá, teve as festas, todos os festejos, conhecendo. Aí eu procurei informação. Que igreja é essa? De quem era? Quem era a paróquia? Como é que era? De quem eram as terras? Mas, diante da igreja, assim, dos padres, praticamente ninguém sabia. Todo mundo, não, ela está abandonada, ela não é nossa, não sei o quê. Então, estava assim, abandonada. E aí eu fui procurar, de fato, a história da igreja. Porque é Minas Gerais. Aí eu fui lendo, encontrei algumas coisas de livro escrito da Igreja do Rosário. Aqui, quando eu encontrei um livro que a coleta daqui ia para o Rio de Janeiro, para o Império, da Igreja do Rosário, eu digo, não, então a igreja é nossa. Mas foi vendida, né? Praticamente os padres, como não tinha ninguém mais, mudou todo mundo de lá, foi vendida essa fazenda, os padres antigos, antes da Diocese de Januária, antes de bispo aqui, não tinha bispo aqui, não era diocese ainda, entendeu? Aqui pertencia a Diamantina, entendeu? Então foi vendida esta fazenda. Depois de muitas conversas, andanças, um levantamento documental muito minucioso, constatou-se que a igreja, de fato, não era mais da diocese. Havia sido vendida as terras na década de meados 50 a 60 e a igreja, por estar nessa fazenda, imediatamente acompanhou essa venda e saiu do patrimônio da diocese. Então, para a diocese, não trazer o patrimônio de volta para ela continuaria nadando no molhado, digamos assim, porque não ia dar em nada. Era necessário trazer a igreja de volta para o patrimônio da diocese. Foi o que o Dom José fez, né? Movemos todos o jurídico da diocese para movermos uma ação de uso capião para que o primeiro passo, antes mesmo da reforma sair, fosse integrar de volta o patrimônio na diocese. Houve uma reforma, o senhor Adelmo, que foi dessa reforma, que inclusive a telha daqui foi lá por Matias Cardoso e botou outra telha, né, na Igreja do Rosário. Então, aí essa reforma não foi boa. Resultava que a igreja estava querendo, o teto estava ruim. Como reformar a igreja? Mas a igreja não era nossa. Como reformar? Quem ia cuidar? Aí fui aconselhado a usar os capião da região. Foi aí quando começou o trabalho para voltar para a igreja, entendeu? A área da igreja. Não a fazenda toda, mas a área de 15 hectares voltou com uso capião para a Diocese de Januária. Apesar dos esforços, o teto da igreja caiu no dia 26 de fevereiro de 2016, causando tristeza e indignação. Logo em seguida que voltou, aconteceu um acidente. A igreja caiu o teto. Então as coisas já estavam sabendo o que ia acontecer. Praticamente, quando veio aqui, no começo de dezembro, depois da vinda do governador, o IEFA já tinha a filmagem que o teto já tinha modificado, estava afastado, estava torto. E daí para cá, ninguém mais apareceu, silenciaram todo mundo. E aconteceu. Com o passar do tempo, esses festejos pararam por algum tempo. Depois veio a queda, né? A igreja caiu, né? Com a chuva. Foi muito esquecida a igreja, né? Não cuidaram dela como deveria ter cuidado, então ela caiu. Quando o teto da igreja caiu, ele sofreu o segundo AVC dele. Eu me emociono com isso porque ele ele teve o AVC e graças a Deus não foi um AVC dos mais graves, mas ele, com muita peleja lá, ele foi ao local. Salvo engano, ele gravou a entrevista na época. Aliás, ele pediu para que filmasse lá e ele não estava conseguindo falar mais com a desenvoltura que ele falava. Mas eu temo em dizer que foi dos pontos que enfraqueceu mais a saúde dele. Caiu por completo
toda a cobertura da igreja. Isso é lamentável para nós. Desde a época do Padre Ramiro, quando eu era coroinha da igreja, eu aqui estive. Aí foi séria essa questão, séria a igreja, como a Mitra era responsável, fui entrando na justiça contra a Mitra, foi um trabalho muito sério para a gente. A gente foi para a mídia, divulgou no Brasil todo a situação da igreja, falando sobre Minas Gerais, que aqui a história de Minas estava acabando, aqui acabou tudo, fizeram carvão, acabou tudo, o ouro acabou, a história está acabando. E essa necessidade de fazer um restauro daquela igreja. Muitos fizeram filmagens, postaram, e através dessas postagens é que veio aquela vontade, né, de fazer o restauro na época, que foi até com o Adelmo Batista Magalhães, ele ainda era vivo, né, já é falecido. Foi até Dom José, né, ele com Dom José, e procuraram as entidades para poder fazer o restauro da igreja. Em 2017 começou o restauro. Eu entrei lá no mês 8 de 2017. No mês 8 eu comecei a trabalhar lá. A convite da supervisora lá, da técnica, né? A convite dela, eu fui. Fiz um pouco de treinamento, né? Treinei. Eu já tinha experiência com pinturas, aí fui convidado, eu aceitei. Eu gostava muito, né, desse tipo de trabalho, fui ajudar nesse restauro. Para mim foi gratificante demais, entendeu? Muito gratificante. Aprendi muito. E hoje, sim, a igreja do Rosário está restaurada, graças a Deus. Ela foi o ano de 2017 e terminamos o restauro em 2018, lá para o mês de julho, por aí, né, de 2018. Terminou o restauro lá. Foi mais de 1.500.000 para restaurar a igreja, restaurou o que está sendo hoje a igreja. Lógico que não está pronta ainda, não terminou, porque as firmas, não sei, até agora ainda está ainda muita coisa que podia ter sido melhor. Mas como ele não pode participar, né, a gente, o Estado, e a gente ficou de longe. Mas a igreja está aí, trabalhando, está tendo missa todo domingo lá, está muito interessante, está o turismo aí, está tudo um projeto aí da prefeitura, do Estado também, de algumas pessoas, fazer os caminhos do turismo. E a Igreja do Rosário, essa é a história de Minas Gerais, porque existe a igreja de Matias Cardoso e aqui, praticamente, qual é a mais velha? Aqui é de 1688, também disse Matias Cardoso que é a mais velha, eu não sei qual é a igreja, eu acho que está na mesma linha também, de Minas Gerais. A história de Minas Gerais é aqui. É o velho Chico, que vinha aqui todo de Recife, toda a região dos padres que vinha para cá, como Berro do Amparo, tem 3 padres sepultados lá, o Padre Ramiro, que tem toda uma história do Padre Ramiro também, com a Igreja do Rosário, Berro do Amparo. A história é muito bonita, muito longa essa história, tá? Precisa descobrir mais coisa ainda, mais verdade. Tem muita verdade que ainda não foi descoberta. Onde está a verdade de fato? Mas que para a igreja, para Januária, dia 6 de Januária, para mim, como bispo, me agradeceu muito levantar essa história que estava morta. Essa história da igreja, essa história da tradição, dos negros, os negros quilombolas, os negros, porque é a história dos negros. A Igreja do Rosário é a Igreja dos negros. São Benedito e Rosário. Então é dos negros. A Berro do Amparo é a Igreja dos brancos. Ele era dos negros. Lá ficavam os escravos, né? Ali, tudo ali, enterrado ali, inclusive os coronéis enterrados dentro da própria igreja. Entendeu? Até na missa em latim, ficavam as mulheres no meio da igreja, os coronéis lá em cima e os maridos lá olhando para a mulher tudo de véu, e o padre falando em latim que não entendia nada, mas era a história da época, entendeu? Então tem uma história linda, eu me sinto honrado com a história da Igreja do Rosário, hoje, dentro de Januária. Januária hoje, com a Igreja do Rosário, tem história, muita história. É, né, um barroco de primeira fase. Né? A primeira fase de um barroco ela é muito simples, ela não é cheia de bordados e nem tem tanto ouro, porque não se tinha descoberto o ouro de primeira mão aqui no Brasil, né? Então, ela é um barroco de primeira fase. Poucas igrejas de primeira fase elas sobreviveram, então a gente tem uma honra muito grande de ter aqui.
E o estilo dela é muito interessante porque é uma mistura paulista, né, com a mistura da baiana. Quem fez aquele desenho, gente, que coisa mais interessante, né? E hoje, com a igreja restaurada, a gente vê a simplicidade do primeiro, com ela restaurada, devolveu para nós a simplicidade que era, né? Gente, igual Aleijadinho deu a cara do povo dele, né? Do povo para as figuras pintadas nas igrejas, você via claramente as feições indígenas, as feições sertanejas, naquele barroco, né, pintado ali. Foi pintado depois, né? Eu acho que lá teve umas 3 reformas, assim, umas 3 pinturas. Mas essas pinturas, né, elas tinham a cara dos anjos barroco, do barroco sertanejo, né? A gente sempre reparava isso. Eu sempre falava isso para minha irmã Suzana. Olha só essas figuras, né? São as nossas figuras aqui, né? Meio índias, meio caboclas, né? Após o restauro, a igreja abre as portas para visitas agendadas e celebrações mensais. E novas gerações continuam a zelar pelo patrimônio. Em 2011 eu vim morar mesmo na comunidade, aí passei a frequentar mais ainda as missas, aquela coisa da igreja estar acabando, de correr atrás de alguma coisa, de procurar saber mais como é que funcionava. E foi assim, a partir de 2011 eu vim morar mesmo na comunidade. E aí, agora que restaurou, eu venho sempre. Eu venho fazer a limpeza junto com o pessoal da comunidade, venho abrir a igreja para algum visitante, quando o meu esposo que fica com a chave não pode vir. E essa é a minha relação com a igreja. Eu me tornei devota porque eu não conhecia a igreja, nem Nossa Senhora do Rosário. Eu ouvia falar, mas nunca tinha visto nem presenciado. Então eu comecei a participar e hoje em dia, sempre que posso, venho. E os festejos que marcaram a vida de tantas pessoas continuam criando novas memórias. Melhor do que sempre foi, eu tô feliz. Olha a careca dele. Ficamos pra cantar. Nossa Senhora do Rosário, aqui veio lhe visitar, aqui veio lhe visitar. Nossa Senhora do Rosário, aqui veio lhe visitar.
grande, saudemos com alegria, saudemos com alegria. Meninos pequenos e grandes, saudemos com alegria, saudemos com alegria. Virgem Santa, rogai por nós pecadores, junto a Deus Pai, livrai-nos do mal e das dores, que todo homem caminhe. Tem 26 anos que eu venho trabalhando nessa reivindicação. Espero que nós vamos conseguir esse grande acontecimento, esse grande encontro, esse um resultado satisfatório para o Brejo, para Januário, para o Vale do São Francisco, para o nosso Minas Gerais.